A esposa vendida. Eleanor Axwell cruzou a praça do vilarejo com a corda amarrada ao pescoço, puxada sem piedade pelo homem que um dia jurou que a amaria. O som de suas botas ecoava nas ruas de pedra, quebrando o silêncio daquela manhã nublada, enquanto o vento frio e cortante fazia as poucas folhas secas rodopiarem como espectros de um outono em ruínas. Ela não chorava. As lágrimas que um dia poderiam ter caído agora estavam congeladas dentro de seu peito. O terror e a vergonha escorriam por suas costas como gelo derretido em sua carne, mas seu rosto permanecia impassível, como uma máscara esculpida em mármore. Ele jamais veria sua dor, nunca mais. Se ele queria o prazer de sua humilhação, teria que procurar em outro lugar, pois Eleanor, com a força de um vulcão prestes a explodir, se recusava a ceder. O vilarejo estava deserto. As casas se alinhavam em sombras, com suas janelas pequenas e escurecidas, observando com olhos vazios aquele desfile de desonra. Nas ruelas, os pequenos cães de rua se afastavam com o rabo entre as pernas. O mundo de Eleanor, aquele que ela sonhara no fundo de sua alma, agora estava se desfazendo. Sua vida, uma tapeçaria de dor e desespero, agora era uma peça teatral cruel, encenada em público. Ela se lembrava do que havia sido, do que ela fora antes de tudo isso. Quando o sol ainda brilhava em seu peito, antes de sua família ser arrastada pela falência do pai, antes de sua mãe, enfraquecida pela doença, ser tragada pela febre e pela miséria. Lembrança de um tempo de fartura. Lembrança de um amor da adolescência não realizado. Aqueles tempos não voltariam. Ela sabia disso. Sabia também que estava vendo o último vestígio de liberdade escorrer pelas suas mãos como areia fina em um deserto sem fim. O marido que a puxava pela praça vazia era Charles Evans, um homem que ela mal conhecia, mas que, naqueles dias escuros de sua vida, parecia ser o único salvador possível. Ela se lembrou da proposta dele, a mão que estendia para ela como se fosse um amparo. E foi esse amparo que ela aceitou sem perceber as correntes invisíveis que se fechavam ao seu redor. Charles Evans, o homem que a levaria à sua nova vida, parecia tão frio quanto as pedras do chão que seus pés tocavam. Ele, sempre de rosto severo e olhar distante, nunca soubera olhar para ela com o carinho de um marido. Ele havia feito uma escolha impiedosa, tão calculada quanto o destino de uma peça de xadrez. Eleanor não entendia o que se passara com ele. Em seus primeiros meses de casamento, ela se sentira de alguma forma amada. Ou talvez fosse apenas a ilusão da necessidade? Ela se perguntava: será que ele também se sentiu decepcionado com o casamento como eu? Talvez fosse esse o segredo de seus olhos frios. Ele também era prisioneiro. Mas de quê? Eleanor, ande mais depressa, disse Charles, sua voz áspera cortando o silêncio como uma lâmina afiada. Ela não se moveu, apenas manteve os passos lentos, como uma mulher prestes a ser sentenciada, sem um julgamento justo. Sua garganta ardia, mas as palavras se recusavam a sair.
A vergonha e a raiva batiam dentro dela, mas ela continuou em silêncio, como se esse silêncio fosse a única coisa que lhe restasse. Você não sente vergonha? Ele perguntou, a mão apertando a corda ao redor de seu pescoço. Será que está tão acostumada com a miséria que já não consegue ver a vergonha que carrega? Eleanor o olhou, seus olhos que antes eram doces e cheios de sonhos, agora eram 2 buracos negros de dor. Não, ela disse baixinho, a voz carregada de um peso que ele jamais entenderia. A vergonha já não é mais minha. Você a levou embora muito antes de hoje. Ele parou por um momento, como se fosse lhe dizer algo importante que lhe escapava. Mas o que se passava em sua mente era um emaranhado de palavras que ele não soubera compreender, um eco distante de uma culpa que ele se recusava a aceitar. Você não serve para mim, Eleanor, disse ele, seus olhos desviando para o chão. Você é uma mulher que custa muito caro para eu manter. Acredito que você ficará melhor com um homem que possa te sustentar melhor do que eu. Custo muito caro? Ela se irritou, a voz mais firme do que ele esperava. Eu o ajudo em tudo. Cuido da casa, faço a sua comida, lavo a sua roupa sem direito a nada. De você não recebo nem amor, nem carinho e nem reconhecimento pelo trabalho árduo para manter as suas coisas em ordem. Ela o olhou com uma intensidade feroz, como se os olhos dela fossem lâminas afiadas capazes de cortar a carne dele. Não importa o que você pensa. Segundo os nossos costumes, eu tenho o direito de leiloá-la, aqui nesta praça junto com os animais. Espero que algum homem se agrade de sua aparência e me dê um bom valor, pois preciso receber alguma coisa em troca por tudo que já gastei com você. Ela não disse mais nada. Não havia palavras para isso. Na praça, os primeiros comerciantes começaram a arrumar as suas barracas. Charles segurava firme a corda que prendia Eleanor, como se isso fosse impedir que ela fugisse. Mas Eleanor não tinha planos para uma fuga. Queria também encerrar com aquele casamento que tanta tristeza lhe trouxe durante o curto tempo de um ano. Quando a praça estava com muitas pessoas circulando, Charles seguiu o ritual adequado para a prática do divórcio popular, comum entre as pessoas que não eram da elite naquela época. Ele entrou em um cercado onde os animais estavam sendo expostos, segurou a corda enquanto Eleanor circulou o cercado por 3 vezes. Depois disso, Charles subiu em uma bancada e começou a gritar que estava vendendo a esposa. Quem dá um lance pela minha esposa? Há algum homem interessado nela aqui? Eleanor, mesmo envergonhada pelos olhares de todos pousarem sobre ela, avaliando qual seria o seu valor, mantinha a cabeça erguida como desafio silencioso. Senhores, Charles continuava gritando, como vocês podem ver, ela é muito bonita e uma excelente dona de casa também. Avaliem e façam as suas propostas. A praça, agora cheia de pessoas, os engoliu com a agitação do comércio. A tristeza que Eleanor sentia era vista por todos que passavam pelo cercado, onde ela estava exposta, junto com as gordas vacas que Charles também vendia naquele dia. Os homens de todas as idades que estavam olhando a cena cheiravam a charuto e desejo. Sob um céu nublado, os sussurros fervilhavam como insetos em torno da plataforma elevada onde Charles estava. Os gritos dele ressoavam como um martelo em seu destino.
Eleanor permaneceu imóvel, seu corpo envolto em um vestido simples, o olhar fixo em um ponto além da multidão. Seu coração martelava no peito, mas seu rosto se manteve impassível. Não lhes daria o gosto de sua humilhação. Alguém gritou lá do fundo da praça: 30 guinéus! 30 guinéus? Quem dá mais por esta joia rara? Pele alva, educação refinada, uma mulher indesejada por mim, mas com muito a oferecer, bradou o Charles, sua voz ressoando pela praça. As ofertas subiram rapidamente e Eleanor sentiu o desespero apertar-lhe a garganta. As risadas abafadas dos homens atravessavam a praça, mas Eleanor mantinha o queixo erguido. Odiava cada um deles, aqueles que não sabiam amar as suas esposas. Então, uma voz grave e firme silenciou a multidão. 100 guinéus. A praça se aquietou. Os olhares se voltaram para o homem na sombra, cuja postura irradiava mistério. Seu rosto não era conhecido de ninguém ali. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que Eleanor sentiu como se o próprio tempo houvesse parado. Todos os olhares se voltaram para a figura na penumbra, um homem já de uma certa idade, com feições severas e de presença imponente. Charles sorriu. O valor era 3 vezes maior do que ele imaginara. Qual é o seu nome, senhor? Eu sou Gregory Walker. Eu desejo comprar a sua esposa, senhor. Nesse momento, Eleanor não teve como continuar de cabeça erguida. Com os olhos suplicantes, falou: Por favor, Charles, eu não quero ser vendida para esse homem. Eu não o conheço, e se ele me fizer algum mal? Eu trabalharei mais. Você não terá mais gastos comigo. Por favor. Charles nunca deu ouvido às súplicas dela antes e, movido pelo valor que iria receber, muito menos daria agora. Vendida a Gregory Walker, anunciou Charles com um sorriso no rosto. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar para os seus amigos e de se inscrever, pois isso é muito importante para o canal. Obrigada. Eleanor se encontrava mais uma vez entregue nas mãos do destino. Estava cansada de tanta derrota, de tanta humilhação. Os seus dias felizes ficaram perdidos em lembranças embaçadas pelo tempo. Agora, a sua vida era repleta de tristeza e dor. Gregory sorriu vitorioso quando recebeu a corda que prendia Eleanor das mãos de Charles. Bem, minha senhora, agora você virá comigo. E jogando a corda longe, segurou o braço dela e a levou até uma carruagem que estava próxima à praça. Você vai me levar para onde? Ele nada respondeu. O que pensa fazer comigo? O silêncio de Gregory fez com que as lágrimas silenciosas rolassem pelo rosto de Eleanor. A viagem foi envolta em silêncio. Eleanor mantinha os olhos fixos na paisagem desolada, seu coração um turbilhão de emoções. Ela fitava a paisagem enevoada através da janela da carruagem, cada solavanco um lembrete de sua nova realidade. Quando a noite chegou, a carruagem parou em uma estalagem à beira da estrada. Gregory pediu que ela descesse e os dois entraram no estabelecimento. O olhar do homem que a comprou era frio e suas feições severas. Ele se dirigiu à recepção e pediu um quarto para passar a noite. Terei que passar a noite com esse homem em um quarto, Eleanor pensou apavorada.
Gregory a levou até a porta do quarto e disse que passaria a noite no salão da estalagem. Durante a noite, a chuva batia furiosamente nas vidraças do quarto, como se a própria natureza estivesse em lamento pelo destino de Eleanor. Ela se levantou da cama de lençóis finos. O calor da fogueira ao canto não conseguia aquecer a frieza que a envolvia por dentro. O quarto, de móveis antigos e polidos, parecia mais uma prisão do que um abrigo. A cama macia não tinha o poder de apagar a angústia que martelava em seu peito. Ali, à beira da estrada, em uma estalagem decadente e solitária, a jovem mulher se viu perdida, como uma folha ao vento, sem rumo, sem chão. A luz das velas tremeu quando ela avançou para a janela e espiou o mundo lá fora. A escuridão da noite parecia engolir tudo e uma sensação de impotência a envolveu como um manto. Era assim que sua vida seria dali em diante? Ela se perguntou com o coração apertado. Gregory Walker, o homem que ela mal conhecia, mas que agora tinha o poder absoluto sobre ela, havia lhe dado a liberdade de ficar sozinha em seu quarto enquanto repousava na poltrona da recepção. Um gesto que parecia raro, uma aparente generosidade que escondia o peso de um compromisso que ela não escolhera. Eleanor olhou para a porta como se fosse a chave para sua liberdade. A carruagem estacionada do lado de fora, quieta como uma fera adormecida, parecia à sua espera. Seus olhos faiscaram com a luz de uma coragem que até aquele momento desconhecia possuir. Respirou fundo, afastou a sensação de medo que tentava dominá-la e deu o primeiro passo para a fuga. Preciso sair daqui, agora, pensou, suas mãos tremendo enquanto segurava a maçaneta. Cada movimento seu era uma oração silenciosa, uma súplica por liberdade. Ela se esgueirou pela porta e se moveu cautelosamente pelo corredor, a cada passo mais distante do destino que Gregory lhe preparava. Mas, antes que ela pudesse alcançar a escada, ouviu o som de passos rápidos, pesados, ecoando pelo corredor estreito. O sangue de Eleanor gelou. O tempo pareceu parar. Ela se virou para a porta que ainda estava entreaberta. Seu corpo congelado pela ansiedade, sem saber para onde correr. O ar, carregado de um cheiro de madeira envelhecida e mofo, parecia pesar sobre ela como se as paredes quisessem a engolir. Gregory apareceu na porta ofegante. Seu olhar estava carregado de raiva. Onde pensa que vai, Eleanor? A voz dele soou grave, com uma autoridade que fez com que ela se encolhesse, mas sua mente não se aquietava. Eleanor engoliu o nó na garganta e, com a voz trêmula, mas decidida, respondeu: Eu não posso ficar aqui, Gregory. Eu não sei o que o futuro me reserva ao seu lado. Não sei o que espera de mim. A dor em suas palavras era tão palpável quanto o peso do próprio silêncio que pairava entre eles. Gregory avançou rapidamente, como se quisesse amansar a tempestade dentro de si, mas a tensão em seu rosto não se dissipava. Ele a observava com um olhar austero. Não entendo, Eleanor. Ele parou a poucos passos dela, as mãos enfiadas no bolso do casaco, como se quisesse esconder a tempestade que também o assombrava. Eu deixei você sozinha e você tentou fugir? Eleanor se afastou dele, o coração acelerado, as palavras em seu peito esmagada pela vergonha e pelo medo. Ela sentia como se estivesse diante de um abismo. Cada passo para frente
parecia ser um passo em direção à ruína, mas voltar para ele parecia tão vazio quanto o futuro que temia. Eu não sou uma mercadoria, Gregory, ela sussurrou, as palavras saindo com um soluço abafado. Eu não serei uma boa esposa para você. Ele deu um passo atrás, como se as palavras dela fizessem algum sentido para ele, mas ele não a deixou. Eleanor, ele hesitou um pouco antes de continuar a falar. Você não será minha esposa. As palavras dele causaram espanto em Eleanor. Mas você me comprou de Charles para ser a sua esposa. Não, eu comprei você de Charles, amando do meu senhor. Quem é o seu senhor, Charles? Não posso te dizer agora, mas amanhã você saberá quando chegarmos ao nosso destino. Meus caros, Eleanor ficou mais preocupada do que estava. Se Gregory não a comprou como esposa, quem a queria então? E por que o homem não foi pessoalmente à praça? Muitos mistérios juntos para que Eleanor tentasse solucionar. No dia seguinte, finalmente, eles chegaram a um castelo de pedra sombria. Ela imaginou que havia entrado em um mundo do qual talvez nunca mais pudesse escapar. Certamente ali devia morar um senhor solitário que queria uma esposa jovem para lhe fazer companhia. Gregory desceu primeiro e estendeu a mão. Ela hesitou, mas aceitou o gesto. Dentro, o castelo era opulento, mas melancólico. Um mausoléu onde segredos jaziam sob cada tapeçaria. Gregory não disse nenhuma palavra até a conduzir a um aposento amplo e luxuoso. A partir de agora, esta é a sua casa e este será o seu quarto. O casamento com o meu senhor será realizado em 3 dias. Sua voz era um trovão contido. Eleanor apertou os punhos. Então sou sua prisioneira? Ele segurou o olhar dela por um longo momento antes de responder. Não, você será a esposa do meu senhor. Mas quem é o seu senhor? Nosso casamento será realizado em 3 dias? Você me disse que eu o conheceria assim que chegasse. Eu já cheguei e ainda não o vi, Gregory. Um casamento? Ela perguntou com uma risada amarga. Com quem, Gregory? Ele sustentou seu olhar. Você não tem ideia do que realmente está conhecendo, senhora. Não imagina quem poderia querer você como esposa? Mas terá tempo para descobrir. Descanse um pouco e à noite você conhecerá seu futuro marido. Eleanor se inclinou na poltrona, os dedos inquietos brincando com a renda da blusa, enquanto o vento gélido da tarde vitoriana adentrava a janela entreaberta. Não sabia mais o que pensar sobre a situação inusitada em que vivia. Alguém que gostaria de casar comigo? Mas quem? Morando em um castelo luxuoso como este? Nem faço ideia. O tempo passou enquanto ela pensava e aguardava a hora de ser apresentada a seu misterioso futuro marido. Em um momento de lampejo, a imagem do jovem e belo Sebastian lhe voltou à mente. Sebastian, o grande amor da sua juventude. Seria ele? Não. Era muito pobre e por esse motivo o pai dela não permitiu o namoro. Ela disse que fugiria com ele, mas ele não aceitou a ideia. O dono daquele castelo não seria Sebastian, seu grande amor. Os pensamentos de Eleanor não a deixavam em paz. Interrompendo os seus pensamentos, batidas em sua porta foram ouvidas, e ela a abriu. Saindo das sombras do corredor, um elegante homem surgiu.
Eleanor viu que ele não era um idoso, muito pelo contrário. Era até muito atraente, além de estar vestido com um belo traje de nobre. Quem é você e o que quer comigo? Eleanor estava muito intrigada. Será que eu mudei tanto assim? Ele respondeu quando tirou o chapéu e se aproximou. Eu sou Sebastian, o conde de Blackwood. Eleanor fixou os olhos. Teve um breve e atordoante vislumbre de quem realmente era aquele homem. Aquelas mãos elegantes, o porte impecável e a expressão fechada. Havia algo nele, algo familiar que fazia seu peito apertar. Seu olhar encontrou dela, e foi como se o tempo tivesse parado, como se o mundo inteiro tivesse girado ao contrário. Eleanor, a voz dele era grave, mas ao mesmo tempo suave, e ela mal podia acreditar no que ouvia. Eu não pude te esquecer. Eu nunca te esqueci. O nome dela, ele ainda se lembrava. Mas como? Como ele se atrevia a pronunciar seu nome daquela forma, como se nada tivesse mudado, como se tudo o que havia entre eles fosse facilmente recuperado. Ela o olhou com os olhos carregados de dor. Seu corpo parecia ter congelado, a mente vagando por mil pensamentos ao mesmo tempo. Sebastian, o mesmo nome que ela sussurrava nas noites frias da juventude, o mesmo nome que ela ainda amava em segredo. Você não quis fugir comigo e eu sofri o tempo todo por causa disso. Ela sussurrou, a voz quebrada. Mas não era só isso. Ela sabia que ele a conhecia, talvez até melhor do que ela mesma se lembrava. Não, Eleanor, eu não podia tirar você da casa de seus pais. Para viver de quê? Você era filha de um homem rico e eu era um bastardo. Que futuro poderia lhe dar? Você não sabe o que foi a minha vida depois, Sebastian. Meu pai faliu e conhecemos a miséria. Minha mãe ficou doente e eu me casei com o primeiro que me quis para salvar o pouco que havia. Mas foi só sofrimento. Quando soube como era sua vida, o coração me partiu. O que aconteceu com nós dois, com o nosso amor? Eu falhei. Eu devia ter fugido com você. Eleanor não podia mais suportar. Ela deu um passo atrás e a memória da perda, da dor de vê-lo partir, da rejeição de seu pai com o namoro deles, da vergonha, da miséria, de tudo que não se concretizou, a consumiu como uma onda implacável. Ela não conseguiu conter as lágrimas. Ela resistiu a todo tipo de sofrimento, todo tipo de dor e humilhação, mas ver o homem que não aceitou fugir com ela e a livrar de todo o seu sofrimento foi demais. Por que está aqui, Sebastian? Por que voltou agora? Por que você me comprou? Quis ver o que restou daquela menina sonhadora? É isso? Eu não suporto mais. Me deixa aqui sozinha, por favor. Meus queridos, Eleanor resistiu a todas as duras provas que a vida lhe impôs. Mas há um instante em que a luz que surge no fim de um túnel dói nos olhos de quem andou por ele no escuro durante muito tempo. Sebastian estava ali para resgatar o seu amor, para lhe proporcionar a felicidade que não pôde lhe dar quando não possuía condições. Ele não aceitou retirá-la da casa dos pais por reconhecer que na época não podia lhe oferecer uma condição social
que correspondesse à que ela possuía, mas uma força soberana, a que muda o destino de todos, possuía planos para os dois. Sebastian, que era o filho bastardo do conde de Blackwood, foi reconhecido por ele antes de sua morte, e hoje Sebastian era o conde de Blackwood. Ele fechou os olhos como se lutasse contra uma dor mais profunda do que a dela e respondeu com uma intensidade silenciosa que fez o ar entre eles palpitar. Eu voltei para você. Eu nunca te esqueci, Eleanor. Eu nunca sequer por um instante deixei de te amar. As palavras repercutiram pela sala como um eco de tempos perdidos. Eleanor sentiu as pernas tremerem, a mente confusa, o coração pulsando com o ritmo antigo, aquele ritmo que ela conhecia tão bem. Não, eu não sou mais aquela menina, Sebastian. Eu mudei muito e... Eu sei, Eleanor, eu sei. A voz dele estava carregada de um sofrimento imensurável. Mas a vida nos trouxe até aqui. E agora eu sou o único que pode te resgatar se você me deixar. Eu posso mudar a nossa história. Ela olhou para ele sem saber se ainda poderia ser feliz depois de tanto sofrimento, sem saber se o amor, aquele amor que queimava em seu peito, ainda tinha uma chance de felicidade. E então ela suspirou, o ar pesado de emoções não ditas. Ela sabia que não havia mais volta. O destino os unira novamente, e agora eles teriam que aprender a viver com as marcas do passado, com as cicatrizes invisíveis que, de algum modo, ainda os tornavam completos. Eu nunca te esqueci também, Sebastian, disse ela com a voz quebrada, mas firme. Mas, talvez, eu ainda possa tentar. Ainda podemos tentar, juntos. Ele sorriu, um sorriso triste, mas verdadeiro, e estendeu a mão. Então, vença o medo, Eleanor, porque eu finalmente estou aqui para ficar contigo o resto de nossos dias. E ela lentamente tomou sua mão. O tempo não poderia pagar o que havia sido perdido, mas talvez houvesse algo no futuro que o esperava, algo além das sombras do passado. E assim, depois de tanto sofrimento, Eleanor se casou de verdade com o grande amor de sua vida, Sebastian, o conde de Blackwood.